E o que isso implica nos dias de hoje? Isso implica na tua bênção. Implica você conhecer em qual desses três tipos de pessoa que você se enquadra hoje, para saber até mesmo por que a oração não é respondida ou é demorada para ser respondida, ou talvez nunca seja respondida. Por quê? Porque se você estiver enquadrado em uma dessas pessoas aqui, as erradas que ele repreendeu, você não vai ser abençoado tão cedo. Ou pelo menos não vai ter uma bênção em plenitude, uma bênção não é para valer. Por quê? Porque uma das condições de sermos abençoados é estarmos alinhados com o dono da bênção, que é o próprio Jesus. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui, tá bom? Sobre esses três tipos de pessoas que são importantes. E você vai ver onde você se enquadra aqui hoje. Tá joia? Vamos ver primeiramente Apocalipse capítulo 3, versículo 1, que já fala do primeiro tipo de pessoa aqui. Né? Diz aqui: ao anjo da igreja em Sardes, olha bem, ao anjo da igreja em Sardes escreva, eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Amém. Ok? Então, o primeiro tipo de pessoa que o Senhor Jesus fala aqui, eu quero dar um nome, mas não um nome de morto. Eu quero dar um nome mais moderno. Jesus chama de morto, mas eu quero dar um nome mais moderno. Eu quero chamar de um nome que está pegando muita fama por aí, que é o bebê reborn, né? Já ouviram falar? Reborn? Hã? Já ouviram falar? O bebê reborn está pegando uma fama tremenda aí. E eu descobri, analisando esse bebê reborn, vou falar um pouco sobre ele, que existe o crente reborn também. Né? E que está enquadrado naquilo ali. Ó. O próprio Jesus revelou em Apocalipse para o apóstolo João, com relação à igreja de Sardes, que a igreja de Sardes era uma igreja que tinha nome de viva, fazia tudo certinho, vinha nos cultos, orava, fazia um monte de coisa bacana para Jesus. Sabe? Ela dizimava, ofertava, participava da Santa Ceia, fazia tudo certinho. Mas ainda assim Jesus chegou e repreendeu essa igreja, falando o seguinte: olha, vocês estão fazendo tudo bacana, só tem um problema, vocês têm nome de vivo, mas estão mortos para mim. E nós vamos descobrir porque Jesus falou isso numa igreja que aparentemente estava fazendo tudo certinho. Não era para ele ter falado isso, mas ele falou. E foi o próprio Jesus, não foi o apóstolo João, foi o próprio Jesus que falou. E eu quero chamar esse tipo de pessoa, desta época e dos dias de hoje, que estão no mesmo nível, né? Que seria o crente reborn, né? O reborn. Todos sabem que tem surgido esse modismo em nossa sociedade aí, né? Do bebê reborn, né? E ele tem, esse bebê reborn, para quem não sabe, ele tem cara de bebê, tem jeito de bebê, forma de bebê, mas é um boneco. É um boneco. É um boneco, e a diferença é que ele não cresce. A diferença dele com uma criança, um bebê de carne e osso, um bebê comum, um bebê vivo, é que ele não cresce, ele não amadurece, não é nutrido, não ouve, não se move, não tem sentimento, e sempre vai ser um boneco a vida inteira. Ao contrário, por exemplo, de uma criança que cresce, tem sentimentos, vai ter maturidade e assim por diante. E recentemente eu estava vendo uma ação jurídica, né, uma advogada colocou na justiça processando uma empresa porque não deu auxílio maternidade a uma mãe que tinha um bebê reborn. E o juiz estava quase dando a causa. E aí foi que um outro advogado achou isso. Mas como é que é? Você é só apresentar um boneco aí, você dizer que é meu filho, e você me dá auxílio maternidade, me dá aquelas licenças maternidade de 5 dias, sei lá quanto tempo aí, licença maternidade, só fazer isso? Só que, na verdade, pessoal, o bebê reborn, ele é usado na psicologia, na psiquiatria. Olha aí, o bebê reborn, embora seja uma novidade que surgiu agora, mas faz tempo que ele tem sido usado na psiquiatria e na psicologia moderna como sendo uma ferramenta para consolar, confortar e tratar psiquiatricamente, tratar junto com os remédios, mas tratar também na área psiquiátrica ou psicológica, mães que tiveram trauma ao perder um bebê. Então, o que o psiquiatra ou o psicólogo faz? Dá essa criança, dá esse boneco para a mãe,
né? E dar mais os remédios psiquiátricos para a mãe passar por esse tratamento psicológico, esse trauma que ela perdeu o filho, até que ela consiga passar pelo trauma. Quando ela volta ao normal, ela cai em si. Puxa, isso aqui é uma mulher. Que loucura é essa? Eu estava dando corpo para mulher, trocando fralda de uma mulher. É ou não é? Só que a psiquiatria, ela usa, e a psicanálise, né, enfim, a psicologia usa esse bebê reborn como sendo algo para tratar as doenças psicológicas que há. Presta atenção em mim aqui, depois você conversa, depois você mexe no celular, depois você chama a atenção da pessoa do lado. Agora é a hora da palavra, bem? Então, você está entendendo da coisa? Só que isso saiu do ramo da psiquiatria, da psicologia, e virou modismo, virou uma nova ideologia, e num sentido de desconstruir a família moderna, fazendo com que as pessoas não queiram mais saber de criança, mas adotem um boneco, assim como muitos estão adotando um cachorrinho no lugar de querer ter filho. Então virou modismo isso, né? E esse boneco é um boneco artificial. É artificial. E aonde eu quero chegar com isso, pessoal? Aonde eu quero chegar? Trazendo para dentro da igreja, para dentro do cristianismo, para dentro do meio religioso. Onde eu quero chegar com isso, né? Trazendo essa analogia para dentro disso. Muitos cristãos são como esse reborn. Com o passar do tempo, eles terminam tendo aparência de crente, aparência de cristão. Não importa se são católicos ou evangélicos, eu estou falando de geral. Tem aparência de cristão, tem aparência de que tem vida com Deus, tem aparência de que estão ligados diretamente, fervorosos com Deus, mas na prática estão mortos espiritualmente. E aí que Jesus fala: ei, vocês têm aparência que estão vivos, mas estão mortos. Eu vou traduzir para o português que Jesus quis falar. Vocês têm aparência de que estão vivos, mas vocês são reborn. Ou seja, por quê? Porque eu vou além das aparências, eu leio os sentimentos, eu faço uma leitura do coração, eu faço uma leitura do que o coração está sentindo ao meu respeito. Quais as intenções do coração ao fazer alguma coisa na igreja? Quais a intenção do coração quando a pessoa vai numa missa ou vai num culto? Eu sou do coração. Antes de sondar a pessoa em si, antes de ver as ações dela, ela indo para uma missa ou indo para um culto, ou ela trabalhando aqui, trabalhando ali, eu sondo aonde verdadeiramente está o coração. Se o coração ainda está em mim. Porque pode correr o risco de você estar fazendo muitas coisas para Deus, praticando a tua religião, praticando a tua fé, mas ao mesmo tempo está distante de Jesus e você nem percebeu isso. É por isso que eu falei aqui na Santa Ceia que Paulo fala: te examine. Paulo não está falando de pecado aqui, Paulo está falando: examine para você saber se você não se tornou um reborn da vida. Um crente que tem nome de crente, se batizou, está na igreja, frequenta uma religião, diz que tem uma religião, mas na verdade nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ou que não permanece mais nesse encontro, não permanece mais debaixo dessa caminhada com Jesus. E o grande risco é que durante esse caminho você pode se perder. Jesus vir à terra buscar o seu povo para morar no céu, arrebatar o seu povo, como está no livro de Apocalipse, e a pessoa ficar. Por isso que Jesus fala: naquele dia eu vou separar as ovelhas do cabrito, eu vou separar os reborn daqueles que não são reborn. Mas Senhor, eu preguei em teu nome, Senhor, eu profetizei em teu nome, Senhor, eu fui na igreja todo dia. Apartai de mim que eu não vos conheço, porque a vida inteira você foi reborn. Você fez as coisas no automático, de uma forma religiosa, mas nunca teve um encontro verdadeiro comigo. A minha presença nunca mais fez parte da tua vida. Você se tornou religioso. E o grande problema da pessoa se tornar religioso durante a caminhada é que ela começa a trabalhar no automático. E a igreja começa a ser um peso, a religião começa a ser um peso. Você está entendendo? Fazer a obra de Deus começa a ser um peso, sendo que são coisas gostosas e simples, mas elas se tornam um peso quando você se torna, durante a caminhada, você se desvia do caminho e sem você perceber, de um bebê natural você se tornou um bebê artificial. Um reborn. E aí você pergunta: pastor, por que eu não consigo ser abençoado? Você está entendendo? Quando é que eu sei, pastor, quando eu me tornei um reborn?
Quando você não sente mais a presença de Deus na sua vida. Quando, sabe, Deus já não é tão importante como foi no início para você. Quando estar nas coisas, estar envolvido com Deus, já não é mais prioridade. Quando as coisas de Deus não te chamam a atenção. Sabe? Quando você está desligado de Deus. Quando você busca a Deus por motivos errados, por barganhar bênçãos. Quando você busca a Deus só na hora da necessidade. Quando você está numa religião, porque teus pais doutrinaram você a estar numa religião, mas você nunca teve um encontro verdadeiro com o dono da religião, que é Jesus. E aí é hora de examinar a si mesmo. Sabe por quê? Porque o grande problema é chegar no juízo final e Jesus falar: ei, você fez tudo que um crente faz. Você se batizou, você praticou a religião, você praticou a tua fé, você fez tudo que qualquer pessoa religiosa faz. Só tem um problema: eu não te conheço. Porque eu sondei algo muito maior do que as coisas que você fez para mim. Eu sondei o teu coração, e o teu coração se transformou em reborde, em um bebê. Você está entendendo? Crente reborn, esse termo significa crente sem vida, sem fervor, sem alegria, sabe? Crente sem alegria no Senhor, um crente de arrasto, cristão de arrasto. A igreja de Sardes, que nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 3, ela tinha um culto bacana, ela tinha tudo, sabe? Tinha os ministérios funcionando, mas Jesus já não fazia mais parte desse culto. Jesus não fazia mais parte dessa grande engrenagem chamada igreja. Eu como pastor, eu sou um cara muito duro, muito, sabe? Com os princípios da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o meu maior medo como pastor é um dia deixar minha igreja virar um clube. E você deixar de sentir Jesus na tua vida e trabalhar somente com automático. Diz que eu estou ali, eu fico ali. Vamos lá, meu irmão. Vamos embora. Como é que está a tua vida com Deus? Você está entendendo? E muitas vezes no crente reborn, o evangelho se tornou moda, se tornou estilo de vida, mas não se tornou vida em Cristo. Olha bem, se tornou um estilo de vida, mas não vida em Cristo. E aí que é o grande problema, né? O grande perigo de pensarmos que estamos em Cristo quando não estamos mais vivos em Cristo. O reborn, pessoal, ora, o coração dele está em Jesus e ora não está mais. Quer ver? Coloca Tito capítulo 1, versículo 16 para nós aí. Olha o coração, quer ver? Afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Né? Até ali também. O que o reborn é? O reborn é a pessoa que afirma que é de Deus, afirma que acredita em Deus, até diz que acredita em Deus, mas com as suas, com as suas obras, com os seus atos, negam. Não estou falando de pecado aqui, pessoal. Eu estou falando de muito mais do que isso. Estou falando de sentimento. Eu estou falando muito mais do que o pecado, nem precisa falar, mas muito mais do que isso. Então Jesus, ele chamou a atenção severamente da igreja de Sardes, né? Por quê? Porque era uma igreja que estava virando um clube. Era um povo que não tinha mais sentimento por Jesus, que era somente religioso, fazia as coisas no automático, lia a Bíblia no automático, mas não tinha mais intimidade com o dono da obra, que é o Senhor. E esse é o grande perigo. É você estar numa religião, ou estar numa igreja, ou ser crente, ou ser filho, importa para a igreja, sem nunca ter sentido Deus da igreja, sem nunca ter tido uma intimidade com Deus da igreja. Você está entendendo? Sim ou não? Amém. Vamos continuar? Amém. Agora Jesus fala de um segundo tipo de pessoa, que está lá em Lucas capítulo 12, versículo 20. Vamos ver aqui, que o Senhor vai colocar ali no quadro. Lucas 12, versículo 20. Grava essa palavra insensato aqui, mas não é. Eu quero te colocar outro significado dessa palavra. Mas olha bem, o que diz aqui? Contudo, Deus lhe disse, insensato, até insensato, essa mesma noite, a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou?
Em outras traduções bíblicas, depois você me acha aí para colocar aqui, fala louco. A palavra insensato na língua grega da Bíblia significa louco. Uma palavra mais moderna, nas Bíblias mais modernas de hoje, fala insensato. Mas a tradução mais próxima lá da época de Jesus chama a palavra insensato, significa Jesus chama de louco. Então, olha bem, e onde está isso no livro de Lucas? Quem falou essas palavras? Foi Jesus. De novo, Jesus. Jesus fala assim, louco, né? Louco, essa noite vão pedir a tua vida. Você está preparado? Você está preparado ou você está vivendo que nem um louco? Então, de um lado, Jesus chama de reborn a pessoa que ela está, que ela pensa que está bem com ele, mas não está. Do outro lado, ele tem um segundo grupo, que são os loucos, né? Os loucos, eles chamam a segunda categoria de loucos. O que é uma pessoa louca? É uma pessoa sem noção, uma pessoa fora de si, sabe? Uma pessoa que não pensa direito, né? Só que Jesus, veja bem, Jesus não está chamando louco naquele conceito que nós pensamos que é louco hoje. Hoje, louco para nós é quem está no hospício, se tratando. Para nós aqui, na nossa sociedade, louco é para quem está no hospício se tratando, tomando remédio. Quem está internado lá, se tratando com gente, né? Se tratando com remédio psiquiátrico, sei lá o quê, fazendo tratamento pesado, não está tomando choque como diz antigamente, né? Mas para Jesus o louco aqui não é isso aí. Para Jesus o louco é a pessoa que está descuidando da sua vida espiritual e a qualquer momento ele pode chamar essa pessoa para a morte e para ter um encontro com ele e ela está despreparada para aquele inferno. É o que ele está falando aqui. É o descuido com a sua vida espiritual. Ou seja, Jesus está falando em outras palavras. Se essa noite eu pedisse a tua alma, você iria para o céu ou para o inferno? É o que ele está falando aí. Porque se você não está se preparando, você é um louco. Se você não está zelando pela tua alma, você é um louco para mim, diz o Senhor Jesus. É o que ele está falando. Então, Jesus, ele chama de louco a pessoa que não está se preparando para ter um encontro com ele um dia. Que tem uma vida louca, uma vida de corre-corre, uma vida, sabe, de fazer tudo, faz tudo, assume tudo, abraça tudo, e sabe, corre para o lado, é diversão, é academia, é faculdade, é família, é isso, aquilo, mas não tem tempo para cuidar da sua vida espiritual. São pessoas que vivem distraídas com as coisas do mundo e esquecem da sua vida espiritual. E por que Jesus chama de louco? Porque esse tipo de pessoa vai para o inferno. É o que ele quer dizer. E o inferno, pessoal, para quem não sabe, é um lugar de sofrimento terrível. E é o pior lugar para se estar, sabe por quê? Porque Jesus não está lá. E aonde Jesus não está, é o pior lugar. Todo lugar onde Deus não está, é o inferno. Presta atenção aqui em mim. Se Deus não está na família, numa família, é um inferno. É quebra-pau todo dia, toda hora. Se Deus não está numa empresa, coitado daquela empresa, não vai para frente. Se Deus não está numa casa, aquela casa vive de cabeça para baixo. Se Deus não está num casamento, aquele casamento vive só em crise. Se Deus não está numa cidade, num país, aquele país é dominado pelas forças do mal, pela maldade. Por quê? Porque a presença de Deus traz luz àquele lugar. A presença de Deus traz paz naquele lugar, traz direção naquele lugar. E quando não existe paz, direção e luz, aquele lugar é o inferno. Mas Jesus aqui está falando muito mais do que o inferno. Ele está falando do inferno eterno, aonde ele preparou para o diabo os seus anjos e para todo aquele que é louco. E sabe qual é o problema do reborn? Lá atrás, voltando lá para o reborn? O reborn não é louco. Mas se ele não vigiar, um dia ele pode ser um louco, se tornar um louco. Ele pode pular do estágio de reborn e ir para o estágio do louco. Ou seja, ele pode ser uma pessoa muito bem com Deus, assim, está praticando a sua fé como reborn, mas nesse meio tempo se tornar, regredir e decair um degrau para baixo e se tornar um louco. Ou seja, é aquela pessoa que um dia conheceu Jesus, experimentou Jesus, aceitou Jesus, amou Jesus, já teve várias vezes Jesus falando no coração dela várias vezes, e ainda assim ela sai
sai de perto de Jesus. Quer ver um exemplo disso? Deixa eu só dar uns exemplos aqui para nós já, com relação a essa situação. Eu me lembro que eu pastorei uma igreja em Florianópolis, eu e minha esposa. E nós alugamos lá um prédio de 2 andares. Embaixo era a igreja, o salão da igreja, e em cima eu morava. A proprietária alugou, melhor dizendo, para uma moça que era mãe solteira. E a igreja estava dizendo. E aí Deus tocou no nosso coração, evangeliza ela, conversa com ela. E todo dia nós chegávamos lá e tentávamos conversar com ela. Ela tinha um bebê, ela tinha um filho de um aninho e meio de idade, né, que era mãe solteira, e ela tinha um namorado. E ela ouvia aquilo ali, com educação, mas nunca se decidiu de verdade. Sempre se comportava como uma louca. Nunca tomava uma decisão por Jesus. Aí Deus viu que eu não estava conseguindo evangelizar ela. Deus mandava outras igrejas, outras pessoas tentar evangelizar ela. Outras igrejas, outras pessoas tentavam bater na porta dela para evangelizar. A portinha dela ficava do lado da portinha da igreja. E ela morava no segundo piso. Um belo dia, o proprietário do prédio foi lá. O parente da moça foi no final de semana para a cidade de Blumenau. Era um namorado. Ela deixou a criança de 1 ano e meio com os pais dela para cuidar. E ela sofreu um acidente grave, bateu de frente o carro com o caminhão. Morreu ela e o namorado. Sabe o que Deus estava querendo falar? Louca. Reaja antes que o diabo apronte para você. Antes que seja tarde. E Deus enviou a mim, ela não me ouviu. Deus enviou outras igrejas, ela não me ouviu. Deus sabia que o diabo estava preparando uma cilada para ela. Louco, amanhã pode ser tarde demais. Sabe o que Deus está falando aqui? É aquele momento que você vai deixando para depois. Eu não quero perder minha liberdade. Eu não quero dar um passo diferente. Eu não quero me tornar um religioso. Eu não quero me tornar um fanático. Eu não quero estar dentro de uma igreja. Aí você fica protelando a tua vida espiritual. E se protelar para Jesus é chamado de louco. Eu falo isso tranquilamente porque não fui eu que chamei você de louco. Foi Jesus. Né? Se fosse eu tinha vergonha de chamar você de louco. Porque vocês são membros da igreja e você e muitos aqui são os meus convidados anteriormente, né? Mas quem falou isso foi Jesus, quando eu estou jogando nas costas dele. Mas Jesus está chamando muitos de louco, principalmente. Por quê? Porque não tem dado atenção à sua vida espiritual. Tem uma vida corrida, uma vida louca, que não tem dado atenção à sua vida espiritual. Tem colocado como prioridade outras coisas. Sabe, às vezes Deus avisa a gente. Ei, Deus tenta, Deus te ama tanto que Ele não quer te perder. Ele tenta, Ele manda pessoas, Ele arruma situações para fazer com que você deixe de ser um louco. Ou até deixe de ser um reborn. Mas chega um ponto que as coisas acontecem. O louco nunca se firma na sua fé. O louco sempre deixa Deus em segundo lugar. O louco sempre pensa que vai ter tempo para, quando ele ficar velho, aceitar Jesus. E aí é tarde demais. Está entendendo? O louco é isso. Na frente dessa mesma igreja, na frente do lado tinha um bar. E o camarada, o dono do bar, sempre zombava da igreja, dava risada, e ainda assim nós ia lá e evangelizava ele. E ele ficava quieto na hora, mas depois dava risada com os outros caras ali que estavam ali no bar. E um belo dia tinha uma placa de luto no bar. Sabe o que aconteceu? A família inteira morreu num acidente de carro. Ele, a esposa, o pai dele, a mãe dele e mais o filho dele. Mas mesmo que ele zombava da igreja, os outros obreiros iam lá evangelizar ele. Por quê? Porque ele sabia que ele era louco. Mas foi tarde demais. Ele não quis ouvir. Ele não quis sair da sua loucura adentro. Porque às vezes, sabe o que acontece? Deus vai dando tempo. Deus vai dando tempo. Deus vai dando tempo. Mas chega um ponto que esse tempo acaba. Deus tem relevado. Deus tem empurrado. Deus tem tentado. Tem empurrado. Tem relevado. Chega um ponto que esse tempo tem que acabar. Pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Quando Satanás percebe, olha bem, quando Satanás, que é o inimigo da nossa alma, percebe que você é um louco, a Bíblia diz que ele cirandeia com a tua alma, com a tua vida. O que é cirandar? Ele faz o que ele quer. Na hora ele lança a crise em você, na hora ele lança dificuldade para você, ele tenta te matar aos poucos, ele tenta minar a tua vida. Por quê? Porque ele sabe que é louco. O louco não tem proteção de Deus. Não tem, porque, né? Não está com Deus 100%.
Então, o louco para Deus é aquele que abre mão da sua salvação para aproveitar a vida. Graças a Deus, estou falando. O louco é aquele que abre a mão de Cristo e da sua salvação para aproveitar a vida lá fora. Mas ele termina, por que ele é chamado de louco? Porque ele termina perdendo a sua vida tentando aproveitá-la lá fora. Agora, por último, tem uma terceira pessoa aqui que eu vou encerrar com isso, que Jesus chama, uma terceira pessoa que Jesus dessa vez não xingou, não chamou atenção. Ele chama de discípulos, ou discípulos amados. Está lá em João 8,31. Coloca para nós, né? João 8,31. Está ali, já. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, olha bem, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, aí sim, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos, são chamados de meus discípulos. Caso contrário, não. Senão, não. Senão é louco. Senão é rebote. Quer ver? Marcos 8,34. Coloca para nós lá. Marcos 8,34. Vamos lá. Marcos capítulo 8, versículo 34. Então, ele quem? Jesus, né? Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, deixe de ser louco, deixe de ser rebelde, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Ou seja, se alguém quiser deixar de ser rebelde ou deixar de ser louco, negue-se os seus prazeres, negue as coisas que botam a tua fé, a tua vida espiritual em segundo lugar, que faz você ser uma pessoa que tem uma religião, que acredita em Deus, mas vive como se não acreditasse. Como se não acreditasse. Porque o rebelde, ele tem uma religião, ele acredita em Deus, mas vive como se não acreditasse. O louco, ele tem uma religião, tem uma fé, mas vive como se não se tivesse. E a qualquer momento ele pode ter problemas. E qual é a característica de um discípulo genuíno? Primeiro, palavra. Ou seja, ele cuida, ele guarda a palavra de Deus, ele fica vinculado à palavra de Deus. Segundo, ele é o quê? Ele é uma pessoa que nega a si mesmo. Quer dizer, para seguir Jesus eu vou ter que deixar de lado algumas coisas. Por amor a ele eu vou deixar, ponto, não tem vírgula. Ah, mas eu vou ter que parar com isso, vou ter que parar com aquilo. Isso se faz por amor a ele. Não por exigência de igreja, mas por amor. Ou seja, eu não faço mais o que eu fazia antes, não porque é uma exigência de igrejas, mas é algo que eu não preciso mais disso. Jesus já é o suficiente para me completar. E se Jesus não for o suficiente para completar você, você sempre vai buscar afirmação em alguma pessoa, em algum lugar, em alguma coisa. E quando você busca afirmação em qualquer coisa que não seja Jesus, você se torna reborn ou louco. Essa é a verdade. Você está entendendo? Agora, o discípulo verdadeiro, o amado discípulo, né? Ele tem amor pelo Senhor Jesus, e esse amor é tão lindo que ele está disposto a se negar a si mesmo. O meu amor por ele é tão grande que eu estou disposto a negar a minha vontade por amor a ele. Eu estou disposto a renunciar às coisas erradas que eu faço por amor a ele. Eu estou disposto a fazer sacrifícios por amor a ele. Isso é um discípulo. Eu estou disposto a deixar os frutos do Espírito Santo virem sobre minha vida para que eu possa ajudar outras pessoas. Eu estou disposto a ter comunhão até com as pessoas que eu não vou com a cara. Eu estou disposto a viver essa transformação interior da minha vida. Eu estou disposto a perdoar pessoas que talvez antigamente eu não perdoava. Eu estou disposto a fazer aquilo que precisa ser feito na obra de Deus para alcançar a missão, para fazer a missão do Senhor. Eu estou disposto a dar o próximo passo. Você está entendendo? Eu mesmo já vivi como louco há muito tempo, pessoal. Eu fui criado como pai de santo, meu pai e minha mãe eram pai de santo. Eu fui criado numa guerreira de macumba a vida inteira, desde criança. Eu fui treinado para ser pai de santo. Né? Eu fiz muita macumba para os outros, encruzilhada. Eu fui macumbeiro a minha vida inteira. Quando eu me converti para valer, né, mexi mais com essas coisas, né, com maldade para os outros, etc., eu deixei de ser um louco. Por quê? Porque eu não procurei mais fazer essas coisas erradas. Eu cortei os meus pactos com Satanás para viver uma vida com Jesus. Mas antes eu era louco. Antes eu era louco. Você está entendendo?
entendendo? Eu era um cara que andava com gangue na rua. Sinal de festa, os caras se caíam no pau, meu irmão. Eu tinha gangue. Pastor Dó, não pode não para, Pastor Dó, você é tão bonzinho, cara de bonzinho, né? Não, pessoal, eu tenho um passado também. Antes de conhecer Jesus. Eu sou pastor há 36 anos, eu sou pastor. Eu com 59 anos de idade, sou pastor há 36 anos. Mas na minha juventude, eu nasci num lar cristão. Você entendeu? Eu já fui louco. E eu também, deixa eu falar, nos primeiros 5 anos eu fui reborn dentro da igreja. Foi que um dia Deus falou: ei, você está fazendo tudo por mim, mas eu não quero uma empregada doméstica, eu quero um servo para me amar. Para de ser reborn. E eu já era obreiro na igreja, era diácono na igreja, quando Deus me repreendeu que eu estava sendo reborn, uma empregada doméstica, que fazia tudo na igreja, mas não tinha vida com ele. Não tinha, sabe, não tinha essa aproximação. Você está entendendo? Eu já fui louco, já fui reborn também. Agora, hoje, eu não negocio a palavra de Deus. Eu sou apaixonado por Jesus. E combato o mal. Combato o mal. O mal que um dia eu servi, hoje é meu inimigo. Você está entendendo o que eu dizer para você? Mas como é que eu fiz isso, pastor? Quando eu tomei uma decisão. Porque ninguém se liberta do pecado, do erro, quando não toma uma decisão. Eu decido a partir de hoje amar Jesus. Eu decido a partir de hoje que eu não preciso provar mais nada para ninguém. Eu decido que a partir de hoje eu não preciso beber na número 1 a 51 para mostrar para meus amigos que eu estou com eles. Eu decido que eu não preciso, sabe, tratar minha família mal em casa para mostrar que eu sou macho da casa, macho alfa da casa. Eu decido que eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Quando você é uma nova criatura, você se torna um funcionário melhor, um chefe melhor, um empresário melhor. Você se torna, sabe, um pai de família melhor, uma mãe de família melhor, um filho melhor. Pessoas que gostam de estar perto de você, não por falsidade ou porque você está pagando uma cerveja, mas porque você tem uma luz perto de você e as pessoas querem estar perto de você por causa disso, e não por outro motivo. Não porque você tem dinheiro para emprestar para eles, mas porque você tem Jesus, que é a coisa mais preciosa. Essa luz me dá paz. Essa luz me dá direção. Essa luz me mostra coisas que eu nunca tive com meus outros amigos que estão nunca apavinados aí fora. Mas isso tem que tomar uma decisão. Quando eu tomei uma decisão, eu larguei tudo, vícios, problemas do meu passado, tudo eu larguei. E disse: a partir de hoje, não vivo mais eu, mas Cristo vive. Eu não sou mais louco. Não quero ser um repórter da igreja, que só faz coisas na igreja, mas nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Só tem uma religião e fala com a boca cheia que acredita em Deus, mas nunca teve perto de Deus de verdade. Nunca teve uma vida com Deus de verdade. Deus nunca foi a prioridade na vida da pessoa. Você está entendendo? E esta noite nós possamos entender isso. Jesus falou para a igreja de Apocalipse, a igreja de Sardes: eu tenho contra vocês que vocês têm nome de vivo, mas estão mortos. Que vocês têm nome de vivo, mas estão loucos. Vocês são reborn. E alguns de vocês são loucos também. Se tornaram loucos. Passaram por estágio de louco. Porém, eu tenho uma esperança para vocês. Eu ainda quero investir em vocês um pouco mais. Porque eu sei que vocês podem sair dessa vida e receber a minha vida plena de vocês. O Senhor deu uma segunda chance para a igreja de Sardes, se ela quisesse abraçar essa segunda chance. Deus essa noite está te dando uma segunda chance. De repente você está pedindo a Deus uma mudança na tua casa, uma mudança no teu marido, na tua esposa, uma mudança de vida. E Deus está falando: ei, eu estou disposto a dar essa mudança. Mas o que você está disposto? Você está disposto a deixar de ser reborn? Você está disposto a deixar de ser louco? Você está disposto a se tornar um discípulo genuíno, disposto a morrer por mim, a me amar incondicionalmente, a viver na luz de verdade, independente de religião? Não estou falando de igreja aqui, viu? Nem de religião. Eu estou falando de Jesus. Você está disposto? Você está disposto de rever os teus conceitos e priorizar Jesus a partir de agora? Você está disposto a dizer não para coisas que estão te afastando de Deus cada vez mais e você não está percebendo?
diversões, amigos e coisas que estão só te passando do Senhor Jesus e estão só piorando a vida? Muitas pessoas falam assim, minha casa está um peso, vai ser uma carga na minha casa. Pois é. E aí? Sabe por que tem um peso muitas vezes na carga? Porque o diabo não respeita o louco. O diabo não respeita o regular. Por isso que ele tira ali para a casa da pessoa. Então o que eu tenho que fazer, pastor, para finalizar? Se posicionar. Josué falou uma coisa muito importante. Quando o povo estava discutindo, Josué falou o seguinte: eu não sei vocês, mas eu sei de mim, que eu e minha casa a partir de hoje vamos servir ao Senhor. Vocês podem seguir a vida de vocês, mas eu vou seguir a minha vida. Vou perder amigos por causa disso. Parentes vão se distanciar de mim, até falar mal de mim, mas eu não importo com isso, importa o que Jesus fez com isso. Amém? Eu quero orar por você essa noite. Coloca de pé. Amém? Se coloca de pé, eu quero orar por você. Eu quero clamar pelo sangue de Jesus na tua vida essa noite. Eu quero pedir que Deus venha abençoar aqui essa noite. Eu quero pedir que Deus venha entrar na tua vida essa noite de uma maneira extraordinária, de uma maneira diferenciada. Amém? Eu quero que você experimente de uma forma